Eu volto com muita insistência ao mesmo tema. E agora é muito oportuno, porque em breve a Lei Complementar 131, de nossa autoria, que obriga a divulgação das receitas e despesas na internet em tempo real, em todos os órgãos das três esferas de poder, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a lei que se tornou conhecida como Lei da Transparência e que abriu um sendeiro para a aprovação da Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada no dia 27 de maio de 2009, agora no dia 27 de maio de 2013, entra a sua implementação total, não é? Abrangendo os municípios com menos de 50 mil habitantes. No caso dos municípios, apenas 612 cidades com mais de 50 mil habitantes estavam obrigadas até então a informar a execução orçamentária através da internet desde 2011. Mas em 3 meses mais, ou seja, no dia 27 de maio, essa obrigação se estenderá às 4.958 cidades cuja população é inferior a 50 mil habitantes. A gente universaliza, então, a obrigação de prestar contas públicas pela internet a partir do dia 27 de maio. A lei concedeu um prazo de 4 anos para a implantação nos pequenos municípios. Isso quer dizer que, a partir do dia 28 de maio, 27 foi a data da promulgação da lei, e a partir do dia 28 de maio, todas as 5.570 cidades estarão obrigadas a divulgar as contas online na internet. A gente fecha o ciclo da obrigatoriedade da transparência das contas públicas. Assim, os prefeitos recém-eleitos ou reeleitos têm a obrigação de publicar no site de suas respectivas prefeituras o orçamento previsto, bem como a execução orçamentária, a origem da receita, as dívidas, os pagamentos às pessoas físicas e jurídicas, os nomes dos funcionários públicos com respectivos cargos e salários, aquilo que foi comprado em termos de bens ou serviços, a que preço foi comprado, em que quantidade, de quem, especificando o preço unitário e o preço total, as licitações, os contratos e os programas implantados, além de outras informações. Dessa maneira, o cidadão saberá o que está sendo feito com os impostos, taxas e contribuições que ele paga ao erário público. Graças à Lei da Transparência, hoje é possível conhecer em detalhe os gastos da maior parte dos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e nas 3 esferas do poder, federal, estadual e municipal. Em pouco tempo, todas as instituições públicas estarão com seus portais em funcionamento, além de aprimorá-los ao longo da experiência. Um dos exemplos marcantes da utilização da Lei da Transparência foram os artigos de Gil Castelo Branco, da Associação Contas Abertas, intitulados Indústria da Transparência, publicado no dia 25 de fevereiro passado em o Estado de São Paulo. E o outro, Quanto Custa o Congresso Nacional, que nos diz respeito, publicado no dia 26 de fevereiro desse ano em O Globo. Este, em particular, apresenta uma análise dos gastos com o Parlamento durante o ano de 2012. Interessantíssimo o artigo de Gil Castelo Branco, que ele expõe os gastos do Congresso, da nossa Casa, da Câmara. O autor afirma que as despesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União atingiram 9 bilhões de reais em 2012, montante equivalente aos dispêndios integrais de 6 ministérios: Ministério da Cultura, da Pesca, Esporte, Turismo, Meio Ambiente e Relações Exteriores. Nós gastamos mais do que 6 ministérios.
que os gastos previstos esse ano pelas duas casas legislativas, excluindo o TCU, Tribunal de Contas da União, deverão alcançar 8,5 bilhões. A cada dia, o Parlamento brasileiro custará 23 milhões de reais, ou seja, quase 1 milhão por hora. O articulista segue afirmando que, dentre as duas casas, a vilã do momento é a Câmara dos Deputados, que custou aos contribuintes 4,3 bilhões em 2012. Montante superior em 400 milhões à média de 3,8 bilhões dos últimos 10 anos. Já no Senado, em função dos escândalos de 2009, as despesas têm sido reduzidas. No ano passado, elas foram inferiores às de 2010 e 2011, totalizando 3,4 bilhões. Gil Castelo Branco vai mais além. Ele afirma que a Câmara de Deputados, com 15.647 servidores, e o Senado, com 6.345 servidores, o Congresso, enfim, corresponde a uma cidade com quase 22 mil funcionários efetivos e comissionados. E compara com o número de habitantes dos 5.570 municípios do país, para chegar à conclusão que apenas 27% destas cidades possuem mais habitantes que o Congresso Nacional. Gil também salienta que, em 2012, o custo de pessoal e encargos no Congresso Nacional foi de 6,4 bilhões de reais, o que corresponde a 84% da despesa global. A conta inclui salários, gratificações adicionais, férias, 13º salário e outras vantagens. Só pelo trabalho noturno, a Câmara e Senado pagaram 4,5 milhões em 2012. Compara também o valor dos salários médios pagos pelos poderes. Em dezembro de 2012, segundo o Ministério do Planejamento, a média salarial do Legislativo foi de 16,3 mil reais, mais do que o dobro dos 6,7 mil reais ganho pelos servidores do Executivo. No Judiciário, a média alcança R$ 13.500. Enfim, o articulista conclui que a redução das despesas é necessária. Mas não seria o mais importante. Urgente é que os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam aplicados tanto pelas casas quanto pelos deputados e senadores. Afinal, a democracia não tem preço. Pior do que o atual Congresso Nacional, só a sua ausência. Essa é a opinião de Gil Castelo Branco, que tem uma longa experiência no monitoramento, no acompanhamento dos gastos públicos. E essa experiência da Associação Contas Abertas é necessário que ela se reproduza na sociedade para que a sociedade possa fazer o controle social dos nossos gastos. Hoje os gastos são revelados e estão disponíveis nos portais de transparência. No entanto, ainda a sociedade não se apoderou dessas informações. É fundamental que nos organizemos em todo o país para fazer o acompanhamento dos gastos e também para tomar decisão em função da eficiência na aplicação desses recursos. No dia 27 de maio, a lei abrange as pequenas prefeituras desse país, cujos orçamentos são pequenos e que são possíveis de ser compreendidos pelos moradores dessas comunidades. E nós sabemos que as prefeituras, os prefeitos, as câmaras de vereadores não têm o costume de prestar contas dos seus gastos. Mas agora é lei, e essa lei precisa valer. E para fazer cumprir a lei é necessário a mobilização dessas comunidades. É verdade que há alguns entes públicos que resistem ao cumprimento da lei, mas existem meios legais para fazer com que todos os entes públicos cumpram a lei de acordo com aquilo que ela anuncia. Portanto, senhora presidenta, dia 27 de maio é a data limite para que todas
as prefeituras com menos de 50 mil habitantes disponibilize nos seus portais de transparência suas contas detalhadas para que o cidadão tenha acesso e possa fazer aquela fiscalização necessária para nós melhorarmos o desempenho do uso do dinheiro do contribuinte. O Estado, nas suas 3 esferas, vive da contribuição de cada cidadão, de cada brasileiro e de cada brasileira.